Fala galera, estamos aqui nessa série de conteúdos pela Califórnia, pelo Vale do Silício. Eu sou Eduardo Vieira, fundador e CEO da Monkin, e tô com um cara aqui que todo mundo que eu perguntava, quem que eu tenho que falar? Vamos falar com o Juliano, fala com o Juliano. Encontrei ele em vários lugares por aqui também. Então, bem-vindo, deve se apresentar pra galera. Certo, muito obrigado. Sou o Juliano Murlik, empreendedor da área de tecnologia. Tive aí algumas experiências no Brasil e estou aqui aproximadamente aí há uns 3 anos vivendo esse mundo do Vale do Silício aqui diariamente. Boa. Primeira pergunta, qual é a maior diferença do Vale do Silício para o Brasil? Bom, eu acho que são algumas diferenças, né? Eu vou tentar resumir aqui ao máximo, né? Eu acho que o primeiro ponto é uma densidade de talentos muito grande. A gente acha que mais 50% aqui dos moradores dessa região são estrangeiros, não? São pessoas que vêm de fora para cá, enfim, Ásia, América Latina, enfim, Europa também, mas uma imensidão, né, de asiáticos para cá e muita gente boa junto. Então, assim, não é a primeira, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que eu tive algumas discussões, assim, onde eu me senti o menos inteligente do grupo, assim. Então, tu acaba tendo muita gente boa junto, né? Então, eu faço muito network aqui, tento conhecer muitas pessoas, e então eu vou falar com pessoas aqui com 3 patentes em cybersecurity, com pessoas assim com, enfim, PhD. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que tu tem muita gente boa numa área aí de 40, 50 milhas, né? Tu consegue conversar com pessoas com capital intelectual assim muito grande. O segundo ponto é investimento, né? A gente, se for pegar o relatório de Venture Capital do ano passado, a gente está falando aí de 60% do dinheiro investido em Venture Capital aqui no Vale do Silício. Então eu não estou falando dos Estados Unidos, estou falando de 60% do dinheiro do planeta investido aqui. Então acaba que tem muita coisa interessante acontecendo ao mesmo tempo. E terceiro, e não menos importante, não falei aqui numa ordem de prioridade, né, é a questão do mindset. Então, como as coisas são construídas aqui? Por que a gente olha startups, empresas em estágios iniciais com 10, 12, 13 pessoas no time, ganhando aí aportes financeiros, 15 milhões de dólares, 18 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, ou até mesmo, né, sendo vendidas aí por dezenas de milhares de dólares, né, num estágio muito inicial, né? Porque as coisas aqui são construídas de maneira diferente, são construídas num método diferente, e eu acho que é um pouco do que a gente vai abordar aqui nesse bate-papo. Legal demais, legal. Acho que deu um resumo bom, assim, de tudo que eu tô vivendo. Eu tô aqui pra fazer um mesinho e é muito legal, assim, qualquer carona que eu pego, qualquer esquina que eu vou, você aprende muito e é muito legal essa questão que você falou de ter o menos inteligente da mesa, e é muito legal porque isso vai mudando, assim, às vezes você tem muito a contribuir, às vezes eu tô muito como ouvinte e todo mundo sabe muito bem a sua posição na mesa para aprender sobre tema específico, né? Acho bem legal. Como é que você chegou aqui? Você tá há 3 anos, como que você chegou? Bom, completei 3 anos agora no início de fevereiro. Sou gaúcho, né, de Porto Alegre. Tenho minha formação acadêmica na área de computação, fiz graduação, pós, mestrado, enfim, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois fiz uma formação executiva no MIT, em Estratégia e Inovação, lá na outra costa. Fiz praticamente boa parte da minha carreira profissional no Sicredi, em Porto Alegre, que é uma das grandes instituições financeiras cooperativas, né, do Brasil. Lá passei por diversas áreas, né? Comecei como analista júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, superintendente, diretor. Era responsável pelo time de arquitetura corporativa do Sicredi. Então, praticamente todas as decisões de tecnologias, né, passavam por mim e pelo meu time lá. Foi uma jornada aí de aproximadamente 15 anos. Depois de lá, passei um tempo na Amazon, daí o gaúcho que vai para São Paulo. Passei a liderar o time de arquitetura, de Professional Service da Amazon no Brasil. A gente tinha 2 responsabilidades nesse time. A primeira delas era, naquela época, 2015, 2016, era convencer CIOs de migrar os seus workloads tradicionais, seus data center tradicionais para a nuvem, né? Hoje isso foi 2016, então uma coisa que hoje é no-brainer, né? Essa galera, os produtos nascem totalmente na nuvem. E a minha segunda responsabilidade naquela época era
desenhar aplicações cloud natives. Então a gente ajudava clientes, ou seja, beleza, eu tenho uma aplicação legada, quero migrar para a nuvem, mas se eu quero construir algo do zero, como é que é a arquitetura dessa aplicação, o que a gente precisa fazer, que componente eu já posso reutilizar, que já está disponível. Então a gente tinha essas duas responsabilidades. Saí de um time gigante no Sicredi, enfim, de quase 400 pessoas, né, para um time de 16 pessoas. Mas já um time global, né? Eu fiquei praticamente aí 1 ano e meio na Amazon e consegui fazer uma reunião presencial com o meu time, né? Porque era time estava Singapura, Madrid, Chile, assim por diante, né? Pessoas espalhadas pelo mundo, né? E depois, para finalizar a minha jornada, decidi empreender. Aí montei uma plataforma digital chamada Trider, com outros 3 co-founders, onde a gente desenhou um processo digital para contratação de profissionais, falando aqui de eletricista, hidráulico, pintor, tudo aquilo que a gente precisa para casa e escritório. A gente teve toda aquela jornada do empreendedorismo, a gente teve 2 investidores anjo, a gente fomos acelerados pela 500 Startups, que é na minha opinião, uma das 3 maiores aceleradoras de startups do planeta, né, junto com a YC e a Plug and Play. A gente teve aí 3 rodadas de investimento, até a gente ter uma proposta de compra completa da empresa pela Tigre, Gerdau e Votorantim Cimentos. Então isso aconteceu no início, no primeiro ano da pandemia. Eu ainda permaneci mais alguns meses no meu contrato de earnout com eles. E no meio, fim desse contrato, depois que a gente vende 100% da minha empresa, da nossa empresa. Legal. Eu já, na minha ida para a Amazon, eu já tinha a intenção, enfim, de uma carreira internacional. E quando isso foi adiado, porque a gente tinha decidido empreender, mas aí nesse momento de saída da Trider eu percebi, olha, agora é o momento. Então a gente estava trabalhando remoto, decidi ainda nos meus últimos 6 meses de contrato vim para cá. Eu vim para cá em fevereiro de 22 para viver tudo isso que acontece aqui no Vale do Silício, né? Fazer essas conexões, ver esse nascimento. Estou nesse momento agora vendo todo esse boom de AI desde o início, tudo que está acontecendo de IA generativa e da IA mais tradicional, machine learning, assim por diante, né? E vim aqui para construir um novo capítulo aqui. A minha ideia é que não vim para cá como aposentado, de férias, né? Se eu tivesse vindo com essa intenção, com certeza teria outros lugares muito mais baratos dos Estados Unidos, né? Para ir, né? Mas decidi vir para cá para realmente pagar esse aluguel caro aqui da Califórnia, para realmente viver esse mundo aqui e construir um novo negócio. E estou com algumas hipóteses no ar, mas ainda nada muito... como é que eu vou dizer assim, nada muito ainda relevante, testando essas hipóteses, mas eu sinceramente não estou com pressa, porque eu acho que para a gente empreender é um alinhamento de coisas, essas coisas ainda não se alinharam para mim. Legal. E você falou aí que se fosse para se aposentar ficaria em outro lugar e tal. E eu acho que até na conversa aqui no backstage você estava falando que você já fez 8 cursos em Stanford, cursos menores e tal, cursos rápidos ou aplicação. Queria entender como que foi essa experiência. A gente conversou com estudantes de Stanford há alguns anos lá, outros vieram fazer LLM, outros vieram fazer cursos rápidos, mas acho que no volume talvez você foi o que eu ouvi que mais fez em quantidade. Eu avaliei bastante, assim, porque assim, eu já fiz, tenho pós-graduação no Brasil, tenho mestrado na Universidade Federal, e eu avaliei aqui, tem algumas opções em Stanford, né, mas obviamente não questionando ou comparando as qualidades de curso, aqui a gente acaba tendo, enfim, professores com uma experiência fantástica de empreendedorismo no Vale do Silício, que para mim conta muito, mas eu identifiquei que, enfim, talvez não seria tão produtivo ficar 1 ano em sala de aula novamente, né? Eu acho que esse network que a gente faz aqui em eventos, então existe uma comunidade brasileira aqui muito grande, enfim, a gente tem grupos de WhatsApp, tem uma planilha Excel onde a gente consegue identificar todos os eventos de AI que estão acontecendo, pega agora em abril. A última vez que eu olhei, tinha mais de 100 eventos em 30 dias. Eu fiz a conta. Dia 13 de março, foi o dia que eu cheguei, até dia 28 de março tiveram 156 eventos. Mais ou menos entre 150 e 200 eventos, assim, então tu tem que ser primeiro tem que ser muito seletivo, né, porque quando tu tá empreendendo, nos teus maiores bem é teu tempo, então tu tem que escolher bem quais são esses eventos, né, mas é muita coisa que tá acontecendo por aqui, e aí eu escolhi fazer esses cursos mais ad hoc, que eles chamam em Stanford, né, que é uma educação continuada deles, onde, enfim,
assim, tu consegue ter um deep dive em assuntos específicos, né? Então, todos os cursos que eu fiz, obviamente, são relacionados a AI. Como eu estou nessa entre safra de escolher um novo problema para ser resolvido, eu estou fazendo um deep dive em AI. Então, a gente estava comentando aqui antes, né? Um dos cursos que eu fiz foi com Generative AI para Product Managers. Então, eu fiz com, um indiano, Vikash, um professor de Stanford. Ele, além de professor, ele é o head de produto do WhatsApp Business. Então, assim, é esse nível de professor, assim, pessoas com uma bagagem, né, gigante, mas mais do que o professor em si é os alunos, né? Então a gente pega aqui e faz com Data Science da Apple, Data Science, enfim, de todas essas Big Techs estão aqui. Então acaba que não só o conteúdo em si é um conteúdo, porque o conteúdo tu vê pelo YouTube do Brasil, né? Mas as discussões que acontecem em sala de aula, elas são muito avançadas. Legal. Muito avançadas mesmo. E aí foi um dos momentos que eu te falei antes, né? Que eu fico muito mais ouvindo do que falando. Muito bom. E falando um pouquinho, acho que não tem como não entrar em AI aqui nos assuntos, e até acho legal falar, isso vai andar tão rápido que esse conteúdo vai ser um conteúdo que já polêmico, a gente falou sobre isso aquela vez. Em que momento você acha que é AI? Você trouxe ali antes que você participou daquela migração que as pessoas começaram a ir para a nuvem e hoje é super normal. AI está começando a ficar cada vez mais aplicativos, cada vez menos .com, cada vez menos mobile e indo para uma linha AI 100%, e não digo nem internamente, mas até para o público final, né? Como você está vendo AI em cima desse curso, em cima das discussões que está tendo aqui? O que eu vejo, assim, obviamente, AI não querendo comparar com outras tecnologias, mas dando um contexto. Quando eu cheguei aqui, em 2022, praticamente só se falava em metaverso. Claro, se tu não estivesse fazendo algo em metaverso, tu era quase que um completo idiota, né? Assim, como assim tu não está fazendo? E essas tecnologias no passado foi cloud, depois foi blockchain, NFTs. Então, quando tu foca muito em tecnologia, eu particularmente não gosto. Apesar de ser uma pessoa extremamente tecnológica, enfim, tenho um grau, uma formação acadêmica extensa nisso. Além disso, eu acabei esquecendo de comentar, no Brasil eu era professor universitário, eu dava aula na PUC de Porto Alegre, dava aula na ESPM, e aqui também, enfim, eu sou professor da Link School of Business. Então eles têm um lodge em Palo Alto, eu sou professor local aqui responsável pelos alunos. Então eu sempre tento focar no problema. A tecnologia em si, obviamente, ela é um grande acelerador, ela consegue te trazer uma produtividade gigante, mas o ideal é que tu não foque nela. Entendi. Então a mesma coisa, o que eu vejo agora é muito as pessoas querendo de maneira desesperada usar AI nos seus produtos, usar AI nas suas empresas, mas muitas vezes não está claro qual é o problema que elas querem resolver. É mais ou menos como a gente estava lá em 2011, 2012, 2013, assim, eu preciso montar um app. Tá, mas para que é o app? O app é um aplicativo que tu vai instalar no celular, muitas vezes as pessoas não, nem usam, né? Tu tem 100 aplicativos no teu celular e tu usa 4, 5. Então, para muito problema, app não é a solução. E as pessoas criavam para ter. E eu vejo agora a mesma coisa com AI. As pessoas estão querendo usar, muitas vezes sem ter o problema muito validado ou o problema muito claro. O que eu estou sentindo aqui até a galera que está empreendendo aqui é uma galera muito técnica, né? E você, mestrado, você falou assim, de ciência de dados, é isso, né? De ciência da computação. Você é uma pessoa muito técnica. E eu acho que o Brasil não tem isso, mas não tanto, assim. Os empreendedores normalmente não são tão técnicos. Eles são muito mais os caras que olham problemas e vão atrás de um CTO e tal. Tem como um empreendedor não técnico empreender nesse mundo de AI? Olha, eu diria, sou suspeito de falar, mas eu faço muita mentoria, participo de bancas de startups. Eu diria que sempre tem, mas provavelmente tu vai levar mais tempo, vai gastar mais dinheiro e vai tomar algumas decisões erradas. Porque o que eu recomendo hoje, independente da área, se está validando uma ideia, montando uma startup na área de medicina, na área de jurídica, tu tem que ter alguém de tecnologia junto. Porque com certeza tu vai tomar decisões mais rápidas, com certeza tu vai gastar menos dinheiro e fazer as coisas mais rápido. Porque independente do problema, a gente não se imagina hoje, obviamente nesse contexto de Vale do Silício, de plataformas digitais, não resolver um problema usando a tecnologia. Então tu tem que ter essa pessoa aqui contigo.
Primeiro que se tu for, geralmente a gente começa uma startup com pouco dinheiro, com limitação de recursos. Então tu não vai conseguir contratar uma pessoa boa, porque tu não tem dinheiro, tu não paga o teu salário. Então geralmente tu tem que arrumar um sócio, que a gente chama um cofundador, junto contigo, para que vocês dois estejam, como é que chama assim, skin in the game. Vocês dois estejam junto naquele problema. Legal. Eu gravei um podcast no Brasil com o Bruno Stefani sobre Deep Tech, né? Ele tá entrando muito em Deep Tech agora e ele falou muito isso, um pouco ao contrário, assim, que a Deep Tech vem da ciência, né? Então, assim, tem os cientistas que tem zero perfil de empreendedor e aí os cientistas estão tendo que procurar pessoas de expansão, pessoas de venda, sabe? Mas é que eu acho que ele é um conjunto de fatores, né? Porque, assim, eu acho que para tu começar um negócio, tu precisa de alguns skills. E o skill de tecnologia é um deles, o skill de business é outro deles, o skill de data é outro deles, o skill de sales é outro. Então, o ideal, o que eu vejo normalmente, assim, é o grupo inicial de fundadores, de cofundadores, ele é normalmente de 2 a 4 pessoas. Normalmente, dificilmente eu vejo founder solo. Dificilmente. Geralmente de 2 a 4 pessoas com esses skills divididos. Então, tu tem que, muitas vezes tu encontra aquela pessoa assim que é o mais nerd, aquele mais técnico, mas muitas vezes ele não sabe expressar, não sabe, ele assim, ó, me diz o que tem que fazer que eu faço. Ponto. Agora, como tu vai vender aquilo? Qual é a melhor precificação? Qual é a melhor abordagem de mercado? Aí é outro skill. Legal. E geralmente se tu conseguir encontrar isso em 2, 3, 4 pessoas no máximo, é o ideal. E se tiver 4 pessoas, tem muita gente que está assistindo aí que está montando startup, ou está num modelo que está pivotando, ou está abrindo no mundo executivo e empreendendo. Qual que são esses 4 perfis? Eu diria que são, assim, primeiro tecnologia, negócios, vendas e produto. Produto, assim, porque produto eu falo toda a parte de experiência de usuário, precificação, modelagem de negócio, assim por diante, né? Legal. Então, diria que esses 4 perfis, eu já encontrei muitas startups com 2 pessoas com todos esses skills. Então, obviamente, não é especialista, mas ele sabe, consegue conversar, consegue contratar uma pessoa para o time, consegue discutir com aquela pessoa. Legal. E voltando um pouquinho, falando da sua... Você é empreendedor de sucesso, acho que é o que todo mundo mira e tal, e você conseguiu fazer um exit. O que você aprendeu nessa jornada, assim? O que você errou que virou aprendizado? Nossa, tem tanta coisa. Tanta coisa que eu poderia falar. Eu acho que o primeiro item, eu acho que é o primeiro que me vem na cabeça é a questão das pessoas, né? Eu acho que primeiro que dificilmente a gente consegue fazer as coisas sozinho, então você estar com as pessoas certas ao lado e pessoas com esse perfil complementar, para mim é a diferença do sucesso e do insucesso, assim. Eu já vi muita ideia boa com time ruim ser afundado. Então, assim, e dificilmente um time bom afunda, porque um time bom, se aquela ideia é ruim, ele vai pivotar. A gente tem inúmeros casos aqui de negócios que foram criados aqui, que começaram de um lado, mas o próprio time viu que aquela ideia não ia dar certo, eles começam a pivotar, andando para o lado, até encaixar numa ideia que faz sentido, né? Inclusive, isso é tão verdadeiro que quando a gente pega de investidores anjos, esses investimentos nesses estágios iniciais, a grande maioria dos investidores, eles olham pro time. Entendi. Eles olham um pouco para a ideia, porque eles sabem que o time bom, se aquela ideia não der certo, eles vão pivotar. Então eu diria assim que o que vem na cabeça é time. E aí nesse contexto de time, a gente sempre comete, né? Cometi muito erro de contratar a pessoa errada para o momento certo e contratar a pessoa errada. O que isso quer dizer, assim? A gente, nesse primeiro, tem uma teoria que é chamada aqui no Vale do Silício, que é a teoria do canivete suíço. Quando tu está montando um negócio, tu tem que contratar aquelas 5, 10 primeiras pessoas. Tu tem que contratar pessoas que sejam canivete suíço, né? Para os mais novos que estão assistindo, né? O canivete suíço é aquele device pequenininho que ele tem uma chave de fenda, uma chave Phillips, tem um alicate, tem uma tesourinha, tem uma lixo, tem tudo ali num device pequenininho. Só que ele não é especial, ele não é bom em nada. Ele resolve tudo, mas nada de maneira profunda. Porque quando tu tá montando o teu negócio, tu precisa de uma pessoa que muitas vezes ela vai trocar a lâmpada do escritório e vai fazer um pitch para o investidor no mesmo dia. E resolver assim, problema no final do dia. Qualquer seja. E tu tem que estar, e tem assim,
E tem pessoas que estão sujeitas a trabalhar dessa forma e pessoas que não estão. Quem é a pessoa certa? As duas. Só as pessoas, muitas vezes, elas estão em momentos de vida diferentes. Tem muitas vezes que tu está no momento... Eu tive amigos que falaram, Juliano, acabei de casar, tenho filho pequeno, eu quero um pouco de estabilidade. Cara, então não é o momento de tu se aventurar nesse tipo desse tipo de jornada. Porque muitas vezes o que menos tu vai ter é estabilidade numa startup, né? Principalmente nessa estágio inicial, que é realmente uma montanha-russa. Então, tu ter essas pessoas certas, não aí falando tanto a parte de hard skills, que é conhecimento técnico, e soft skills, que é toda essa questão que tá de comportamental, que tá na volta, e aí nesse sentido dos maiores erros, eu contratei algumas pessoas no momento errado. Então, eu contratei pessoas, me lembro uma vez, contratei uma pessoa para marketing, a pessoa era especialista numa determinada função de marketing, eu não vou falar porque, enfim, essa pessoa pode se reconhecer. E aí, mas não tem problema também. Mas ela, pessoa, beleza. Só que eu calculei errado. Aquela pessoa não teria trabalho para ela 8 horas do dia ou X horas do dia para ela. E eu cheguei para ela, beleza, não tem trabalho, vai fazer, ajuda aqui nessa outra parte. Não, mas não fui contratada para isso. E aí aí que eu entendi, gente, beleza, ela é muito especialista disso. O problema não foi ela, o problema foi eu que contratei ela no momento errado. Então, eu diria que esse conjunto de decisões sobre pessoas, eu vou dizer, aí onde estão os maiores aprendizados. Entendi. Entra naquele ponto de talvez não contratar tão rápido, pensar mais, organizar. É complexo, né? Porque a gente quer contratar para acelerar e acaba tendo que voltar atrás. E quando você vendeu, você estava com quantas pessoas na empresa? 28 pessoas. 28 pessoas. A gente era 25 funcionários contratados, né? Mas, 24 funcionários contratados e 4 co-founders. 4 co-founders, né? Eu e mais 3. E demorou quanto tempo da entrada até a saída? Cara, a gente geralmente acha que o sucesso ele vem da noite pro dia, né? E não vem? Mas, na verdade, a gente deu 7 anos de tirar a ideia do papel até a minha saída completa da operação. Entendi. Mas você ficou full time quanto tempo nesse negócio? Saiu 7 anos não, né? 7 anos. Ah, é? Caramba. 7 anos. Legal. Legal. Então, assim, claro que no primeiro ano eu ainda estava trabalhando na Amazon, então era muito um trabalho, aquele meia-noite às 6 da manhã, assim, que tu volta para casa e continua trabalhando, mas o momento que eu percebi que para o negócio dar certo, eu precisava de 100% de dedicação. Entendi. Foi o momento que eu pedi demissão da Amazon e fiquei 100% focado. E que na minha visão, assim, para esse tipo de negócio dar certo, e ter o crescimento no momento certo, ter a validação no momento certo, tu precisa de... Se tu tiver 100% de dedicação, já é difícil dar certo. Entendi. Se tu não tiver 100%, já é quase impossível. Entendi. Legal. E a sede era São Paulo mesmo? Só pra... Não, a sede era Porto Alegre. Legal. Eu sou de Floripa, não sei. Sim, sem problemas. Então estamos no ladinho ali. A sede era Porto Alegre, a gente começou, validou, ficou mais ou menos os 2 primeiros anos praticamente em Porto Alegre. Depois a gente, à medida que começou a expansão nacional, a gente foi para Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Rio, São Paulo, algumas cidades do Nordeste, depois eu não lembro mais. Depois já teve aqui. Quantos clientes tinham? O que a gente tinha, assim, a gente... Era pontual, né, no caso. O que a gente tinha, o nosso estilo de contratação, ele não era um cliente que ele se mantia na plataforma. Entendi. Enfim, a gente chegou a ter no momento quase 8 mil profissionais trabalhando, no total, trabalhando dentro da plataforma. Legal. E aí, obviamente, esses clientes, esses profissionais atendiam muito mais clientes. Né? Legal. E a vida no Vale? Você mora onde aqui no Vale? Eu moro em São José. Que é a capital do Vale do Silício, né? Então, cidade, né? Inclusive é maior que São Francisco. O Vale, enfim, começa lá em cima em São Francisco até São José, e aí no meio a gente tem todas ali, Melon Park, Sunnyvale, Palo Alto, Los Gatos, e aí vai todas essas cidades na volta da Bahia, São Francisco. E aí escolhemos São José por uma questão familiar, né? Então eu vim para cá com 3 filhos. A gente, aquela vida de quem vem morar nos Estados Unidos, a gente primeiro escolhe a escola das crianças, e aí a escola define o bairro que tu vai morar. Então a gente estudou muito aqui, a gente olhou que nessas cidades indo do meio, ela acaba, enfim, tendo
um volume de outras nacionalidades muito grande. Daí a gente conversou, eu e minha esposa, se a gente quisesse que o nosso filho convivesse com essa nacionalidade, a gente ia para o país deles, né? Então a gente decidiu, não, a gente quer ter uma vida, imergir nessa cultura americana. Legal. E aí isso acaba tendo muito mais em São José do que nas outras cidades, né? Então a gente escolheu uma boa high school. Nossos filhos estão mais no momento de high school, e depois a gente vai naquela luta de escolher a casa, né? Legal. A gente já está na terceira casa, né? Depois disso, né? Porque o foco é o estudo para eles, né? E a gente acaba e naquele momento que tu chega aqui, tu chega meio sem sobrenome, né? Então sem reputação, e tu não resolve, mesmo com dinheiro, tu não resolve algumas coisas aqui, né? Tu tem que esperar o tempo acontecer. Legal. E vocês estão adaptados 100% já? 100% adaptados. As crianças, meu filho mais velho agora finaliza high school. Legal. Agora em maio, daqui 2 meses. Já estamos naquela fase de escolher o college. Então deve ser legal. Essa seleção americana deve ser muito legal, né? Isso, ele aplicou 8, 10 colleges aqui na volta, já recebeu o resultado de alguns. O que ele quer fazer? Ele quer fazer direito, legal school. Ele como é que eu vou dizer assim, ele tá naquela fase e ele quer viver muito a cultura americana, é o momento que os filhos saem de casa. Entendi. Então, praticamente assim, 99% dos alunos no primeiro ano de faculdade ficam no dormitório estudantil. Entendi, no campus. Então, ele fica dentro do campus e ele quer viver essa experiência. Então, a gente está naquela fase de ajudar ele, influenciar ele para que ele tome a melhor decisão. Eu peguei Uber com um brasileiro um dia desses, foi muito legal, assim, acho que foi porque eu tô falando da área de negócio e tal, e aí eu comecei a conversar com o Uber, ele falou que ele chegou a morar na rua no Brasil, a gente juntou as coisas dele, veio pra cá sozinho, começou a trabalhar, aí conseguiu juntar um dinheiro, trouxe a família toda. Uma semana antes da pandemia começar. Nossa. E aí ele trouxe, são 2 filhos, aí começou a trabalhar, ele falou que no último, aí conseguiu, de certa forma com o Uber, fazendo coisa ali, trabalhando em obra, conseguiu, ele fala, tá muito apertado, mas eu consegui manter nos Estados Unidos. E aí ele falou que os filhos deles vão entrando agora, estão terminando o ensino médio, a filha tá entrando. E assim, tá estudando pra caramba, os professores já falaram que ela tem, e ela tá, tá aplicando pra várias faculdades pra fazer medicina aqui. Uhum. E aí ele contando que ele foi a primeira pessoa da família dele que terminou o ensino médio. Então, pô... e agora a filha fazendo medicina. Medicina nos Estados Unidos, tá aplicando pra Stanford, tem potencial, a professora falou que tem uma chance grande, que ela estuda muito porque eles já estão aqui há 5, 6 anos, então ela acelerou muito. Então, assim, é muito legal, né? Tipo assim, como a educação nos Estados Unidos realmente transforma e assim, ele fala, não tem problema eu trabalhar todos os dias de Uber, se eu sei que a minha filha vai ter uma boa educação. Não tem. Acho que, complementando ali a resposta, os meus filhos estão completamente adaptados aqui. Hoje é um problema, né? Se eu quiser voltar, eles não querem. Eles não querem. Então, já estão com amigos aqui, já tem toda a sua rotina aqui, já estão... Para eles, assim, a gente nunca diz nunca, né? Mas o nosso momento Brasil é visita. Legal. Estamos bem adaptados por aqui. Muito bom. Cara, algum bate-bola jogo rápido aqui de perguntas. Um brasileiro no Vale que você se inspira? Olha, brasileiro, a gente tem alguns, mas eu vou citar talvez alguém mais recente, assim, né? Que está conseguindo, que estava aqui no momento certo, justamente quando estava nascendo todo esse boom de AI, que é o João Moura, que é um cara da Creo AI, que está montando um negócio tecnologicamente muito bem construído e está numa ascensão muito boa por aqui. Legal. Acho que a entrevista deve ser até próximo depois de você, não gravei com ele ainda, mas ele está marcado. É legal, todo mundo falou bastante dele também. O melhor conselho que você já recebeu? Conheça pessoas. Eu acho que a gente dificilmente consegue fazer coisas sozinhos. E eu já fui ajudado por muitas pessoas aqui que eu conheci há muitos anos atrás, e que eu vejo que a pessoa de sucesso, a pessoa do bem, ela ajuda sem querer algo em troca. Uma tecnologia ou tendência que vai transformar o mundo? Eu acho assim, eu vou tentar fazer um deep dive um pouco mais de AI. Eu diria que algo que vai mudar completamente aí, falando para o público relacionado à tecnologia, é desenvolvimento de software. Então, desenvolvimento de software é algo que está mudando completamente. A gente tem hoje tecnologias que, de fato, e aí eu não estou falando de futuro, estou falando de presente, de fato hoje consegue eliminar 70%, 80% hoje de um trabalho de um desenvolvedor de software. O que você mais sente falta do Brasil? Olha, é natural assim, né, acho que
eu sou ainda muito próximo da família, amigos, eu vou dizer assim que o que eu sinto é isso, assim, acho que esse calor humano brasileiro, aqui as coisas é muito profissional, assim, muito mais seco, muito mais... a gente tem uma tendência de levar muitas coisas mais pro lado pessoal. Aqui não. Aqui, assim, eu já tive discussões com americanos e depois 5 minutos depois, ele te convida para ir para um happy hour tomar cerveja. Como se nada tivesse acontecido. Legal. Porque a discussão foi somente profissional. Legal. Nossa. O melhor lugar para fazer networking no Vale do Silício? Alguns, né? A gente, acho que tem algumas, a comunidade Stanford é muito forte, acho que tem muita coisa que acontece ali na volta. A comunidade Berkeley também, outra universidade da UC Berkeley também, muitos brasileiros, tem muita coisa legal acontecendo por lá. E a gente tem, enfim, alguns outros focos de brasileiros, né? Tem a própria Starts University aqui que faz muita imersão com executivos. A gente tem o Lodge da Link School of Business também, que, enfim, sempre tem eventos e a gente sempre tenta conectar pessoas, outros brasileiros, ou até, enfim... tem se posicionado muito, como eu estou sentindo, pelo menos tempo que eu estou aqui, tem se posicionado muito como lugar dos brasileiros. Isso, exatamente. Então a gente faz, assim, muitos eventos com aí 80, 90 pessoas, né, de brasileiros que estão aqui no Vale, ou estão aqui já há bastante tempo, ou estão aqui de passagem, né? Acho que é uma maneira de tu encontrar pessoas. Né? Legal. Se você não fosse empreendedor, seria o quê? Olha, hoje, se eu não fosse empreendedor, eu com certeza estaria na área de educação. Porque eu gosto, assim, para mim tem um prazer em ajudar com conhecimento de outras pessoas. E quem quer estudar e talvez não tenha acesso para vir para cá e não tenha acesso, o que a pessoa pode, onde a pessoa procurar e o que ela deve estudar nesse momento de tanta informação, tanta loucura, tanta coisa acontecendo? Olha, tem alguns lugares, assim, eu acho que primeiro, né, desde que eu vim para cá no Brasil, eu tinha aqueles pacotes de TV paga, né, aqui não tenho nada, praticamente o que eu assisto é YouTube. Então eu tenho alguns canais aí que é praticamente a minha novela semanal, onde eu assisto semanalmente, alguns diariamente, né? Aqueles vídeos mais curtos, de 5, 10 minutos, então me dão bastante conhecimento. E pegando para a parte mais acadêmica, esses cursos que acontecem em Stanford, a grande maioria, talvez aí 30, 40% dos que tem presenciais, eles têm online também. Então tu consegue fazer lá do Brasil. Inclusive, vários cursos desses 7 que eu já fiz, 2 foram online e tinha gente da Ásia, da Europa, todo mundo fazendo junto. Então, vários cursos, né, tu consegue... Claro que eu prefiro fazer presencial, porque, porque o presencial tem ali o intervalo, o cafezinho, tem o happy hour depois do curso, que tu já bate um papo mais informal, mais individual com algumas pessoas que tu achou interessante no curso. Então, prefiro, mas para quem não tem condições de ficar aqui, porque esses cursos, eles não são uma semana direto. Geralmente, assim, eles são 6 segundas-feiras. Entendi. Aí tu tem que ficar aqui 6 semanas para ter aula só na segunda-feira. E acaba que fica ruim se tu tá aqui só para isso. Legal. Muito legal pelo papo. Super, acho que deu um panorama geral e trouxe vários conhecimentos muito legais, sim. Parabéns pela jornada, boa sorte. Eu que agradeço. E uma dica que você daria para quem está assistindo? Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser de tecnologia. Que dica você daria para quem conheceu o Juliano hoje? Olha, eu vou dizer assim, a gente normalmente tem uma tendência de a gente delegar o protagonismo da nossa carreira para uma empresa, para uma pessoa. E o que eu diria que em todos os lugares que eu trabalhei, seja como executivo, ou seja, depois na minha própria empresa como empreendedor, eu sempre tentei ser o protagonista da minha carreira. Eu acho que tem coisas que precisam ser feitas sem ninguém mandar. Então, acho que isso é o mais importante. Se tu conseguir fazer isso para tua própria vida, com certeza tu vai ser não só um profissional, tu vai ser uma pessoa diferenciada. Legal demais. Acho que é isso. Muito obrigado mesmo. Conta com a gente, estamos por aí. Acho que essa temporada tá trazendo pessoas muito especiais, assim, eu tô gostando muito. Eu falo que tá sendo... Já gravei várias pelo Brasil, em vários eventos, mas tá sendo muito legal porque eu tô conhecendo muita gente boa, assim. E os brasileiros são muito gentis. O pessoal quer conversar, o pessoal quer falar, traz dicas, ajuda. Então, é isso. Muito obrigado. Certo, então obrigado e prazer aí te conhecer e prazer participar. Fechado. Valeu, galera. Esse foi um Monking por aí, diretamente do Vale do Silício. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau.